Olá, ele é a pedra no sapato do governo Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. O Poder conversa hoje com Flávio Saraiva, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, o Sindiserv. Obrigado, Saraiva, pela participação. A gente é que agradece pelo espaço democrático. Vamos lá. Saraiva, a gente fica uma coisa, Flávio. Como é que você avalia o governo Paulo Alexandre nesses 6 anos, mais ou menos, né? Olha, Raton e telespectadores do programa Poder, eu acho que o governo Paulo Alexandre não presta. Não presta? Não presta. Simples assim? Isso, simples assim. Quais eu me explico, né? O governo Paulo Alexandre é um governo dos ricos, né? De meia dúzia de pessoas nessa cidade e de fora dessa cidade. E a população de Santos, infelizmente, está do jeito que estava ou piorou. Avalio até que piorou, porque se a gente considerar que as tragédias na cidade elas continuam aumentando, inclusive agora com a participação direta e positiva do governo Paulo Alexandre, por exemplo, na área da saúde, a gente vê, por exemplo, essas terceirizações inomináveis matando gente, né, dentro dessa UPA e dessas coisas que eles estão inventando, está piorando. Você, o sindicato, é muito contrário. Vocês fazem, periodicamente, vocês mostram que essas OS, principalmente que estão na área da saúde, causam problemas muito graves na cidade, né? Elas, na verdade, vinham como se fosse uma solução e, na verdade, só mascaram, é isso? Mascaram o problema. Para além das OS... Além de não ter concurso público, né? Só para a gente pensar um pouco, porque eu disse que o governo Paulo Alexandre não presta, então é necessário a gente falar um pouco mais sobre isso. Vou te pedir licença para isso. Por favor. O que deveria ser um governo? Um governo deveria ser uma zeladoria pelo bem-estar da sociedade, né? E a sociedade não são só os ricos. A sociedade são os ricos, são os de classe média alta, são os classe média baixa e os pobres, né? Então, se a gente olhar para a Prefeitura de Santos hoje, para o governo de Santos, a gente vai ver, por exemplo, que na área da habitação as coisas não melhoraram em Santos, ao contrário, pioraram. Aquela favela que está lá na Zona Noroeste é uma das maiores favelas da América Latina, sobre palafitas, né? Sim, a maior. A saúde de Santos não melhorou, ao contrário, piorou, e com as terceirizações, que é esse assunto que você sugeriu a gente abordar agora, a saúde de Santos está piorando escancaradamente. Aquele PS lá ali da Aparecida, né? Sim, aquilo, do meu ponto de vista, é um crime de lesa santista, porque se botou abaixo um prédio que estava inteirinho, para chamar uma empreiteira, para construir um prédio bonitão, para depois, inclusive, entregar, que é o plano deles, né? Já anunciaram isso, entregar para outra dessas empresas, né? Aquela UPA que tem ali do lado do hospital... Da Beneficência Portuguesa é uma tragédia. Aquilo é uma tragédia, aquilo é uma coisa criminosa. Nós temos, e se o telespectador, o internauta quiser entender um pouco melhor do que a gente está falando, é só acessar o site ataqueaoscofrespublicos.com. Esse site é um dos maiores portais hoje no Brasil de denúncia das organizações sociais, que são verdadeiras máfias travestidas de social, de empresas sociais, que estão pegando a saúde pública em tudo que é lugar e estão destruindo a saúde pública por onde eles passam. Eles deixam um rastro de desgraça, de desmonte, até sumiço de material dentro dos hospitais, eles fazem. Só para o pessoal entender, Flávio, uma das coisas que mais eles fazem é colocar, pelo menos é o que mais se denuncia, apadrinhar a gente, né, na verdade. A gente tem denunciado que as OS elas são um retorno ao período anterior à Constituição de 88. A Constituição de 88, ela, para que os governos eles não fossem verdadeiros currais de apadrinhados, de gente cretina, de bandido, de todo tipo de gente, se criou a máquina pública, né, os concursos públicos, a máquina pública estruturada, etc, etc. O servidor público, portanto, ele passou a ser um preposto, um representante do Estado brasileiro e não um representante do prefeito, como era até a Constituição de 88. Eu não sei se você deve lembrar dessa época, o telespectador, o internauta deve lembrar também, que antes de 88, a gente via nas prefeituras o seguinte: cada prefeito que entrava, a gente já sabia que metade ou mais dos funcionários das prefeituras iam para a rua, porque eram todos contratados do prefeito que estava saindo, e entrava metade dos funcionários públicos das cidades
dentro né, das prefeituras trazidos pelo novo governo, ou seja, todo mundo que trabalhou nas campanhas. As prefeituras eram usadas para grandes currais eleitorais. Com o advento dos concursos públicos e da instituição desse preposto do servidor público como preposto do Estado e, portanto, da sociedade, essa grande fraude, essa grande mamata dos partidos políticos acabou. Agora os caras estão retomando esse modus operandi, trazendo o quê? As OS estão fazendo isso, estão contratando cabo eleitoral, mulher de vereador, parente do indicado, amigo do partido e tal, está botando tudo para dentro, levando dinheiro público e fraudando a saúde da população. Sem contar os chequinhos, que foi né, aqui em Santos chegou que até foi denúncia de chequinhos, vocês acompanharam isso, então. O chequinho o Ministério Público deu uma freada nisso. O chequinho é uma modalidade fora das OS, né? Exatamente. Digamos que um pouco anterior às OS, né? O cara dizia que criava frente de trabalho, que criava, né, determinados mecanismos para combater a pobreza, a gente sabia que era tudo mentira, era para botar os apadrinhados e um monte de cabo eleitoral para dentro das administrações públicas. Não contentes com esses expedientes escusos, eles passaram então a criar leis nos municípios, a partir de uma lei criada pelo famigerado Fernando Henrique Cardoso, que foi o pai da legislação lá em Brasília para poder abrir as administrações públicas para as OS, e a partir dessa lei aprovada então pelo governo Fernando Henrique Cardoso, os prefeitos passaram a inventar uma nova forma de pagar dívida de campanha. Quando as pessoas acham que não pagam dívida de campanha dos partidos, estão redondamente enganadas, porque o dinheiro público arrecadado pela Prefeitura de Santos está indo para determinados empreendimentos que, na verdade, são formas de pagar o dinheiro que os caras financiaram por baixo do pano e depois é devolvido na forma de alocação de empresas no serviço público. Então, as OS é algo desse tipo. Basta abrir o ataque aos cofrespúblicos.com, lá tem vídeos, tem todo tipo de entrevista. Informação. Nós entrevistamos, inclusive, promotores públicos aí pelo Brasil afora, mostrando a fraude que as OS estão aplicando nos recursos públicos. E você acha que tem como inverter isso? Como seria resolvido isso? Concurso público. A resolução seria com concurso público, mas como isso é uma grande mamata, tanto para empresários como para prefeitos e governadores e até para presidente da República, então eles não vão parar com isso. Eles só vão parar com isso quando a população, quando a sociedade perceber claramente os rombos milionários que essa gente está dando no serviço público, e aí se insurgir contra e forçar a mudança dessa legislação. Essa legislação das OS, do meu ponto de vista, ela tinha que ser alvo de um grande movimento nacional pela revogação desta lei, porque essa lei é um crime de lesa pátria. Ela permite todo tipo de bandalheira dentro do serviço público através dessas empresas que chegam boazinhas, tudo certinho, bonitinho no começo, não passa um ano, os caras estão destruindo a vida das pessoas dentro dessas hospitais. Uma das reivindicações do sindicato, né, é que é o chamamento dos concursados, né? Vários concursos que foram feitos, vocês têm isso bem claro. Sim. Vocês reivindicam, principalmente nessa campanha nova de 2019, né? Vocês estão sempre batendo nisso, mas dessa vez vocês chamam os concursados, né? Sim, Às vezes não chama concursados, o cara gasta o dinheiro na taxa de inscrição, faz a prova e fica aguardando, né? Sim. E as OS e empresas desse tipo acabam ocupando os cargos. Acabam ocupando espaço. É bom salientar, inclusive, que assim, nós não temos ligação partidária. Então, assim, o que nós criticamos através do sindicato é exatamente o modelo de gestão pública que está se adotando nesse país. É um modelo que vai retirando o dinheiro da sociedade e vai entregando para determinados esquemas partidários, determinadas máfias, determinadas estruturas escondidas, né, nos porões da sociedade. Então, quando a gente critica, alguém pode pensar assim, ele deve estar criticando porque ele deve ser da oposição ao Paulo Alexandre, ele deve ser de algum partido aí que é oposição ao governo. Nós não temos vinculação partidária nenhuma. Inclusive, eu que sou presidente do sindicato, eu não tenho filiação a nada a não ser o meu sindicato. Exato. Né? E a decência, porque eu acho que a gente tem que ser filiado sempre à ética e à decência. Então, eu sou filiado à decência, à ética, eu acho que o serviço público é um patrimônio da sociedade, ele não pode ser lesado, ele não pode ser objeto de enriquecimento ilícito, nem de empresa, nem de prefeito. Então, é contra isso que a gente se insurge. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do funcionalismo, né, que é a área que vocês mais atuam. Na verdade, vocês tiveram uma reunião agora recente, né, e parece que é para
para se discutir o reajuste. Sim. Né? A prefeitura parece que não ofereceu alguma coisa ainda, né? Como é que ficou isso, Flávio? Raton e ouvintes do programa Poder, nós fizemos uma reunião em janeiro, essa reunião foi chamada pelo secretário de gestão, o seu Cacá Teixeira, e naquela oportunidade a gente se deparou com uma coisa muito estranha, que foi assim, não, a gente não tem nada para dizer para vocês, a gente só queria dizer que nós recebemos a pauta. Ora, a nossa pauta foi entregue lá em novembro. Exatamente. Então, chamar uma reunião em janeiro. Aí eu percebi, comecei a entender que aquilo era uma manobra para chegar agora em fevereiro e dizer que estava negociando com a categoria desde janeiro. Então chamaram uma reunião só para registrar formalmente, para dizer para a imprensa que estava se reunindo com o sindicato em janeiro e tal, mas não tinha nada. Aí eu fiquei meio bravo, falei para ele, você chama a gente aqui para quê? Para tomar cafezinho? Não queremos cafezinho. Então saímos da reunião sem nenhuma decisão. Agora nos chamaram novamente, ontem mais especificamente, e assim, olha, a gente repõe aí o IPCA e 5% no auxílio alimentação e na cesta básica. O INPC, né? O INPC, né? IPCA ou INPC? Não, eu acho que é o IPCA. Mas tá, eu confundo um pouco, eu posso estar equivocado. Tá, não, beleza, mas... Esses índices sempre são... E mais a inflação dá 3,75, é isso? Não, na verdade é só o IPCA, Eles não falaram que só o índice sobre o salário que nós já temos corroído, né? Então assim, a gente tem um salário corroído pela inflação, essa corrosão da inflação ela será corrigida por esse índice aí, que está sendo ainda divulgado, não foi divulgado, mas eles garantiram que vão pagar o índice integralmente. E aí, Raton, a gente colocou o seguinte, e o nosso segundo, ou talvez o primeiro grande problema, que é a CAPEP. Exato. A CAPEP, para quem não sabe, é o nosso plano de saúde. A gente entra com uma parte, a prefeitura entra com uma outra parte, e nós temos então uma autarquia que cuida minimamente aí da saúde dos servidores. E essa autarquia, ela teve um presidente indicado pelo Paulo Barbosa, que foi o vice dele no primeiro governo, o seu Eustáquio. Eustáquio Alves Filho. Isso. Esse cidadão, ele foi exonerado do governo do estado de São Paulo, mais especificamente da Polícia Civil, por entrega, segundo o processo que correu contra ele, por apresentação de atestados falsos e falsificação de doenças que não tinha de fato e tal, quando ele estava, na verdade, trabalhando aqui em Santos. Ele estava fugindo de trabalhar no governo do estado para vir trabalhar em Santos e ganhava dos dois lados. Ele foi exonerado, foi inclusive condenado pelo judiciário a devolver esses salários, mas ele não tem um prego no nome dele. Então, até hoje, corre uma dívida de mais de R$500 milhões que o Estado tenta cobrar dele, mas não tem como cobrar porque ele não tem nada no nome dele. Nós chegamos a noticiar isso. Sim, com certeza. Não contente de ter sido vice do Paulo Alexandre, ele decidiu pedir para ser o presidente da CAPEP. Paulo Alexandre prontamente colocou ele na CAPEP. E aí o que aconteceu? Esse cidadão agora recentemente, ele saiu da CAPEP e deixou uma dívida entre a CAPEP e os prestadores de serviço de saúde para a CAPEP de mais de R$10 milhões. Opa, essa conta vai cair na... R$10 milhões. Aí nós, agora na campanha salarial, nós fomos ao prefeito dizer o seguinte, olha, esses R$10 milhões não pode agora cair nas costas dos servidores, seja para pagar, seja com falta de atendimento médico, porque não fomos nós que colocamos esse cidadão lá na presidência da CAPEP. Então a responsabilidade de arcar com esse valor, que inclusive é dinheiro de pinga, como eu costumo dizer no popular, para o almoçamento de uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo, é dinheiro de pinga. Então, cadê a proposta sobre a CAPEP? Ontem, na reunião de ontem. Não, a gente não avaliou ainda esse item, precisa conversar com o prefeito. Eu tive conversando, só para interrompendo já, claro. Não queria interromper, mas eu tive conversando com o Cacá agora semana na rádio, e ele falou que tinha gente do sindicato no conselho, né? Sim. E que vocês sabiam, eu falei que as contas, inclusive as contas do Estado foram rejeitadas, né, pelo Tribunal de Contas, e que vocês sabiam que elas seriam rejeitadas. E aprovaram. Não, isso não procede. Se isso foi dito para você, é uma mentira absoluta, descarada, Perfeito, porque foi exatamente o contrário. O Tribunal de Contas, a gente só descobriu que ele estava escondendo essa dívida de anos, porque o Tribunal de Contas divulgou o seu parecer, inclusive multando ele em R$5 mil, e isto foi o ano passado. Exato. Então, o ano passado nós descobrimos que a CAPEP tinha um rombo que ele dizia que não tinha, inclusive ele foi para uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, eu não lembro se
em 2018 ou 2017, disse o seguinte, que a CAPEP era superavitária. A CAPEP era superavitária, ou seja, estava sobrando dinheiro. Superavitário significa que está sobrando dinheiro. Paga as contas, tá vai sobrando dinheiro. aplicar alguma coisa ainda. Agora, o Tribunal de Contas diz o seguinte, não, tem um rombo. E não só tem um rombo, como nós estamos multando Vossa Excelência em R$5 mil por má gestão na CAPEP. Sim, inclusive uma obra lá que não foi, todas. Uma obra que eles fizeram, eu lembro dessa. Então, o que acontece, Raton e telespectadores? Esse cidadão, aí quando a gente descobriu isso, nós começamos um processo de pressão para tirá-lo da CAPEP, porque se o cara estava escondendo dívidas, significaria uma hora vai estourar, e ele podia estar fazendo coisa pior. A gente começou a ficar extremamente preocupado. Falou, esse cara tá escondendo a caixa preta, o que está por trás disso tudo e tal? Se agora o Tribunal de Contas localizou uma coisa, pode ser que daqui a pouco a gente descubra outras, e aí a CAPEP arrebenta. O que nós fizemos? Nós fomos até o prefeito e disse o seguinte, tira esse cara. Começamos a fazer manifestação, começamos a fazer pressão na Câmara para tirá-lo de lá. Bom, o prefeito tirou e colocou o atual, que está lá, até onde a gente sabe, fazendo um esforço para consertar. E que já estava na diretoria da CAPEP ali. Ele era... Ele era do Conselho Fiscal indicado pelo governo. O Conselho Fiscal sabe que está rolando, né? Não pode ser pego de surpresa. Não, e ele inclusive disse, olha, tem problemas. Quando ele chegou lá, ele disse, tem problemas aqui, né? Eu sou do Conselho Administrativo, indicado pelo sindicato. Então, a gente no Conselho Administrativo, a gente não fazia uma mínima ideia dessa desgraceira toda. Quando o Conselho Fiscal, inclusive com a presença do atual presidente, na época então, na condição de conselheiro, nos avisou que tinha um problema nas contas da CAPEP, eu não lembro se antes, ou um pouco antes, ou um pouco depois, estourou a condenação do Tribunal de Contas. Aí a gente começou a fazer uma pressão para tirar o dito cujo de lá, porque o sujeito já tinha lesado o governo do Estado de São Paulo, tinha ficado aí como vice para pagar as contas políticas dele e agora estava na CAPEP lesando a CAPEP. Então o que nós fizemos? Fizemos uma campanha, retirou o cidadão de lá, colocou o Leocádio, que é o atual presidente da CAPEP, que está fazendo esforço, até onde a gente sabe, para ir consertando a CAPEP, estabelecer novas relações aí com os prestadores, porque a relação entre esse Eustágio era muito ruim, inclusive porque uma grande parte do tempo ele não trabalhava na CAPEP, ele estava no consultório dele lá na Costa, ele é psicólogo, ele ficava em outro lugar. Isso eu digo porque eu vi ele durante o dia entrando no consultório dele, então não estou escutando alguém falar. Eu vi ele durante o horário de trabalho que ele tinha, que está na CAPEP, ele estava na Ana Costa, lá no consultório dele. Meu Deus do céu. Então, assim, esse cidadão é um cidadão pernicioso. Bom, mas voltando ao tema dos recursos financeiros. Ontem nós fomos, então, ver a proposta que o governo tinha e silêncio completo sobre a CAPEP. Aí nós levantamos, falando, escuta, e os 10 milhões da CAPEP? Não, veja bem, o atual secretário de Estado, não, a gente não conseguiu discutir ainda com o Paulo Alexandre e tal. Falei, então vocês recolhem esse ofício que vocês estão entregando para a gente, nós não vamos. Recolham isso aí, discutam o problema da CAPEP, porque isso não vai ficar assim. Nós queremos uma solução para a questão dos 10 milhões, porque não dá para tirar 10 milhões do coro dos servidores. Aí ele se comprometeu a, na terça-feira, entregar então um ofício mais esclarecedor sobre esse aspecto da CAPEP, de forma que a gente possa apresentar para a categoria uma proposta concreta. Porque você imagina o seguinte, a gente faz uma assembleia, apresenta uma proposta, que é uma proposta irrisória, perto do rol que você tem aqui, inclusive, de reivindicações. E aí a gente diz para os servidores o seguinte, olha, tem um problema com a CAPEP, mas o prefeito ainda está discutindo. Ora, tem cabimento a gente apresentar uma proposta dessas, desse jeito. Vai jogar abaixo do tapete de novo. Vai empurrar para baixo do tapete. Só que nessa brincadeira, não só o servidor, como o munícipe também, porque 10 milhões alguém vai pagar essa conta, ou não? Mas veja, essa conta... Porque o servidor é munícipe também. Essa conta hoje é 10 milhões. Ocorre que se essa conta ela não for saldada, aí as coisas vão ficar bem difíceis. Por quê? Porque o SUS hoje, aqui em Santos, inclusive por culpa desse secretário de saúde, o seu Fábio Ferraz, que está... a gente apelidou ele de liquidante. O Fábio Ferraz é o liquidante da saúde, porque ele é o cara que é o mentor de entregar serviços públicos para as OS. E corre aí a boca pequena que ele é um dos possíveis candidatos a sucessor do Paulo Alexandre Barbosa. Então, assim... Ele e o Rogério Santos e tem uma procuradora. Né? Deus livre a cidade de Santos desse cara virar prefeito de Santos, porque esse cara é um entreguista, é um liquidante de serviços públicos.
e ele já está entregando grande parte da saúde do município de Santos para essas máfias, chamadas organizações sociais. Essa gente daqui a 8, no máximo 8 anos, esses caras vão tudo embora de Santos, vão levar o dinheiro e vão deixar a saúde de Santos sem gente para atender. E aí não vai ter mais servidor, porque a prefeitura não fez mais concurso para essas grandes unidades, que são os hospitais de pronto-socorros, e aí a população de Santos vai ficar sem atendimento. Se a gente somar, por exemplo, a falta de atendimento da CAPEP por conta de um problema como esse, nós vamos jogar mais gente ainda, nós vamos jogar o conjunto dos servidores no sistema de saúde completamente quebrado. Quer dizer, como é que pode? Se a gente está contribuindo do nosso bolso para pagar um plano de saúde, nós vamos pegar esse contingente de pessoas e jogar numa saúde pública que está quebrada a troco do quê? Para fazer o quê? Para piorar as condições de vida da população de Santos. Então esse problema hoje ele é um problema pequenininho, perto do que seria aprofundar o caos na saúde municipal, jogando mais 12 mil servidores e mais seus dependentes, 17 mil servidores e mais os dependentes, né, no caos que já é o Serviço de Saúde de Santos. Flávio, vou te falar uma coisa, estamos faltando 10 minutos, mas pô, menos até, tu vê como é rápido. Para quem fala bem, o tempo é pequeno. Mas você não esqueceu de uma coisa. Diga. O Eustáquio saiu, nessas conseguiram, mas ele voltou para a prefeitura. Ele continua no gabinete do... Ele está lá, Raton e internautas e telespectadores. Ele voltou à prefeitura, ele é um prêmio. Tranquilo, acumulou os salários, está lá sossegado, tranquilo, ninguém fala nada. Então nós, inclusive, uma das pautas, você tem aí na sua frente, uma das pautas do sindicato é que se faça uma apuração rigorosa da passagem desse cidadão pela CAPEP e que ele seja, se caso se constate, e provavelmente vai se constatar, eu não posso dizer com certeza, mas eu posso supor que vai se constatar problemas graves na gestão dele lá, que ele seja punido na medida do mal feito que ele tenha feito na CAPEP. Agora o sujeito está lá, tranquilo, como se nada. Paulo Alexandre faz de conta que não é com ele. Né? O Eustáquio muito mais ainda, né? Está viajando, aparece em fotografias fora do Brasil e tal. E está lá, os servidores lá pagando, muitas vezes com a desgraça, com dor, com sofrimento, com todos os problemas que a inépcia dele produziu para a CAPEP, e o sujeito está tranquilo. Então nós queremos a apuração e a punição desse cidadão também. Vocês fizeram já praticamente 2 greves, né? Durante esse governo Paulo Alexandre, foi 2 greves. Você acha que se não resolver esse problema da CAPEP, se não for um reajuste adequado, se não parece que estão querendo a cesta básica de alimentação 5%, né? Eles sugeriram. Eles sugeriram 5% de reajuste na cesta básica da auxílio alimentação. Vocês estão pedindo praticamente 10% de reajuste. E o IPCA. O IPCA vai dar 4% no máximo. Então, assim, é a correção daquilo que a gente já perdeu durante o ano de 2018. Se caso não resolva a CAPEP, deu como você falou, um ponto final nisso e cobre responsabilidade. Se caso não tenha o reajuste, uma nova greve pode vir por aí? Pode. Assim, eu pessoalmente, eu acho que eu já até comentei isso contigo, eu acho que gente que gosta de fazer greve é maluco e tem que ser internado, mas o problema é que muitas vezes você recorre a todas as formas de mediação com a greve com o patrão. É o último... E aí você não consegue resolver o problema, você faz o quê? Você diz, tá bom, obrigado por me espancar e volta para casa? Não, você tem que fazer alguma coisa. E a última coisa que você faz é greve. Então a gente acha, nós sabemos que greve no serviço público, e não só no serviço público, em qualquer empresa. Se você faz uma greve aqui na TV, que é um problema, porque a TV sai do ar, porque, enfim. Então é problema em qualquer lugar. Agora, a questão é, quando a gente é tratado com molecagem, com descaso, com desrespeito, e a gente não consegue mediar uma solução para aquilo, a gente faz o quê? Nós somos trabalhadores, a gente não trabalha para a prefeitura por caridade nem por filantropia. Nós precisamos viver, todo servidor público tem família, tem que comer o seu feijão, tem que pagar o seu aluguel, tem que comprar roupa para os seus filhos, tem que ajudar na educação dos filhos. A gente faz o quê quando um prefeito fala assim, não, eu vou começar a desmontar a sua vida? Então a greve, infelizmente, é a última atitude que você pode tomar para ver se você força a barra e a conversa volta a um patamar mais civilizado. Então é isso, a gente não quer fazer greve, mas quando não tem jeito, não tem jeito. Vocês ainda querem que, na verdade, que a CAPEP seja escolhida um presidente, né?
eleito pela categoria. Sim, nós incluímos nessa cláusula, porque o presidente ele foi trocado. Sim. Mas ele foi trocado e daqui a pouco pode aparecer outro problema, daqui a alguns anos pode botar outro tranqueira lá e outro problema. Então o que a gente quer? A gente quer participar do processo eleitoral para a escolha do presidente. O que a gente está sugerindo? A gente está sugerindo algo que é usado muito nas universidades públicas e em várias instituições pelo mundo afora, que é a tal da lista tríplice, né? O governante enfim, o dono da empresa apresenta um nome. Ele dispõe lá X nomes e as pessoas escolhem 3 entre aqueles, os 3 melhores, e ele então escolhe entre esses 3 uma pessoa desse trio e coloca lá no cargo para ocupar a direção daquela instituição. Sim, então sim. nós estamos, Raton e telespectadores, a gente quer que se implante algo assim, que aliás deveria ser, cá entre nós, todas as instituições da sociedade deviam passar por isso. A sociedade deveria eleger o delegado né, da cidade, deveria ajudar a eleger o juiz, ajudar a eleger o presidente do hospital. E, inclusive, a gente tem previsão para algumas dessas eleições na Constituição, mas nunca ninguém deu bola para isso, nunca ninguém quis cumprir isso. Então, hoje, você já tem no serviço público os conselhos participativos. Funciona? Não, porque os caras querem botar os cabidão dele lá, eles não querem saber de participação na sociedade. Geralmente eles aparelham esses conselhos, né? Sim. Aparelhado. Aparelha. Bota lá, a gente... E isso no conselho, mas, por exemplo, se você olha para um hospital público municipal, que interferência que as pessoas têm, aquelas pessoas que usam aquele hospital, que interferências as pessoas têm na nomeação de um diretor para um hospital? Que é um cara fundamental na vida e na morte ali dentro. Exatamente. Nenhuma. Exatamente. Não tem interferência nenhuma. O cara pega lá um aspone, pega lá um incompetente qualquer, põe na direção do hospital, o cara fica trancado dentro de uma sala, ou pendura o paletó na cadeira e vai embora. E esse cara, inclusive, não é servidor público, é os QI. Porque, lamentavelmente, a população cobra, achando, inclusive por acesso a informações equivocadas, de que o servidor público é o culpado. Não, o culpado são esses aspones que vêm com os eleitos para dentro da máquina pública. Se esses caras trabalhassem direito, se esses caras fossem, por exemplo, funcionários públicos de verdade, e não funcionários temporários, conforme entra um governo e sai governo, que são os tais dos cargos de confiança, a máquina pública seria muito mais profissionalizada, seria muito mais aperfeiçoada. Não é por quê? Porque o cara que vem com o prefeito para dentro da máquina pública, ele sabe que daqui a 4 ou no máximo 8 anos ele está fora. Então ele não quer saber se a máquina pública vai estar inteira ou não daqui a 10 anos. Não tem compromisso. Pega as coisas e vai embora, fecha a gaveta e vai embora. Ele ganha o dinheiro dele, enche as burras, faz um monte de esquema de propina, né, faz os esqueminha dele e tal, depois vai embora e deixa a máquina pública ao léu. Aí, muitas vezes, alguns órgãos de comunicação dizem, a culpa é do servidor. Como assim? O servidor era uma vítima também ali dentro daquele processo de gestão, entendeu? Bom, Saraiva, obrigado pela participação. Tomara que você venha aqui mais vezes, vou te convidar mais vezes. Opa! Mas já deu tempo do nosso programa. É um prazer. Obrigado. Eu que agradeço. Ok, o Poder fica por aqui. Lembrando que vai ao ar todas as quartas e sextas-feiras, às 15h30, ao vivo pelo Facebook, com reapresentação às 22 horas pela TV Ilha do Sol. Obrigado, até o próximo. Tchau.